estão dando a oportunidade para muitas pessoas, diversas pessoas, estarem aproveitando e absorvendo mais conhecimento. Storytel é um aplicativo de audiobooks, de séries em áudio, de audiodramas, enfim, de histórias para ouvir. A gente também tem e-books. Oi, tudo bem, meu caro ouvinte? Eu me chamo Raik e está no ar mais uma edição do Live com o Autor. Depois das fortes chuvas, Minas Gerais, o meu estado, agora está ensolarado, graças a Deus. E estou aqui com mais edição do Live com o Autor. Nessa semana, o Live com o Autor conversa com o queridíssimo André Palmer. Ele é gerente executivo da Storytel. A gente vai falar sobre audiolivros, sobre a produção também de audiodrama e sobre esse mercado, esse universo, né, do áudio em si. Essa é uma aula exclusiva que só o Live com o Autor traz para você. Então você que é ouvinte do Live com o Autor, compartilha com todo mundo, manda para todos os seus amigos, avisa todo mundo e, claro, deixa o seu comentário aí no seu agregador de podcast. Eu estou com a voz um pouquinho esquisita porque eu passei por aquele momento de gripe terrível que só uma chuvinha básica traz para a vida. Mas é isso aí. Tamo no ar com o podcast, é isso que importa e essa edição está imperdível. Quero dar um recadinho muito importante para você. O meu amigo Wellington Andrade, ele acabou de lançar o seu livro, O Diário de um Mendigo. Quero recomendar muito para você agora esse livro. É um livro que traz uma reflexão gigantesca sobre a nossa existência, sobre também as nossas prioridades. Eu recomendo muito para você a leitura do Diário de um Mendigo, o livro do Wellington Andrade, que já está né, na pré-venda, já saiu da pré-venda, na verdade, né? Já saiu da pré-venda e você pode comprar o livro com o autor. Vou deixar o Instagram dele aqui na bio desse podcast. Recomendo muito a história de Chaplin, uma história incrível. E quero lembrar você também que estou com aquela mentoria básica. Você que está precisando aí de um mentor, você que está querendo escrever o seu livro ou está já no processo de escrita e está totalmente perdido, chama nós, manda uma mensagem no WhatsApp ou no e-mail que está na bio desse episódio também e a gente conversa um pouquinho sobre isso. E se você precisar daquela leitura crítica para saber como anda aí o seu trabalho literário, né, você que terminou o seu livro e está querendo fazer uma leitura crítica, manda para nós também. Vamos fazer um orçamento. Quero saber aí um pouquinho do seu trabalho, tá bom? Só mandar no e-mail ou se não no WhatsApp. Pode mandar no WhatsApp aí, a gente é bem acessível mesmo, a gente bate aquele papo e faz aquele orçamento para você e melhora o seu texto, deixa ele ainda mais pulsante do que já está. Então esses são os recados e vamos para o episódio de hoje com o André, porque tá imperdível essa edição do Live com o Autor. Vamos lá então, em 3, 2, 1 e você sabe que eu vou falar aqui nesse podcast Claquete. O episódio tá no ar. Atualmente tenho tentado me definir da maneira como eu consegui me definir no Instagram. Então, lá eu digo que eu sou empreendedor, executivo, meditador, mestre reiki, pai de planta, pai de cachorro, trilheiro e velejador. Então, e filho de Oxóssi, porque sou um bandista já há algum tempo. E curioso que muitas dessas coisas, que esses rótulos, muitos deles, obviamente, são relacionados ao trabalho, e muitos deles são coisas mais recentes, assim. Eu me mudei para Florianópolis no começo do ano passado, e muitas dessas coisas foram adicionadas recentemente, então são fruto de movimentos recentes. Mas profissionalmente eu nasci em São Paulo, sou natural de São Paulo, vivi em São Paulo até o ano passado. Quando pequeno, morei no interior. Eu cresci no interior de São Paulo, na verdade. Eu cresci em São José dos Campos, que é uma cidade grande do interior de São Paulo, muito conhecida porque é a sede da Embraer e tem uma universidade muito conhecida lá chamada ITA, que é uma universidade de engenharia ligada à aeronáutica. Então, cresci nessa cidade. Depois voltei para São Paulo, minha família é toda de São Paulo. E no começo do ano passado vim para... do ano passado já, porque já viramos o ano. Vim para Florianópolis. E profissionalmente, durante esses anos todos, eu comecei o que seria a minha carreira cursando psicologia. Estava bastante envolvido com questões de programas de imersão, esses treinamentos que você vai, fica um final de semana,
trabalha questões suas, enfim, de comportamento ou de coisas que estão te desagradando ou estão te atrapalhando. E aí, na época, eu trabalhava muito com isso, assim, voluntariamente, e aí decidi fazer psicologia. Comecei a fazer psicologia, fiz 2 anos de psicologia, e aí, por uma questão familiar, financeira, eu tive que parar a faculdade. E é muito curioso, porque eu não sei se eu me imagino psicólogo hoje em dia, mas a vida me levou para outros caminhos. Imediatamente, quando eu parei a faculdade, eu fui trabalhar como garçom em um café em São Paulo, chamado Santo Grão, um café que existe até hoje, muito bom. Fiquei lá alguns meses, depois fui trabalhar de assistente de garçom em um restaurante em São Paulo, que é um restaurante de um hotel muito conhecido em São Paulo, chamado Unique. É um hotel que todo mundo fala que parece com uma melancia, ou com uma melancia cortada ao meio. E também fiquei lá alguns meses, e quando eu estava trabalhando neste café, eu conheci, enfim, atendi uma pessoa, um belga, um executivo belga, não tinha, obviamente, a menor ideia de quem era essa pessoa, mas atendi e eu me lembro que era um dia muito movimentado e ele estava, assim, numa correria, precisava almoçar muito rápido, tinha um compromisso. E aí eu fiz, enfim, o que eu fazia com todo cliente que entrava ali, eu tentava atender da melhor forma possível, então fui lá na cozinha, vi se o prato dele podia sair mais rápido, que ele tinha pouco tempo para almoçar e tal. E aí, no final, ele acho que gostou da maneira como eu atendi, como eu consegui resolver o problema dele ali, e me deu um cartão. Falou: olha, eu estou sempre no Brasil, se um dia você precisar de alguma coisa, me manda um e-mail, me manda uma mensagem e tal. Isso foi em 2006, comecinho de 2007. E aí eu não tinha a menor ideia do que isso significava, mas aí passou um tempo, eu acabei mandando um e-mail para ele. Tinha uma oportunidade de um negócio, na época era uma representação de um software americano que fazia o que hoje você faz no Google Maps. Quando você entra hoje, por exemplo, aí em Paracatu e fala: putz, como é que eu chego na lanchonete X? E você vai lá no Google Maps e põe a rota, põe a distância, vê quanto consegue ver as imagens de satélite para ver como é o lugar ali e tal. Isso não existia em 2006, 2007. Isso existia só de uma maneira privada. Você não podia entrar na internet e acessar isso. E aí a gente abriu uma empresa, foi a primeira empresa que eu tive, para justamente vender essa solução para empresas no Brasil, para fazer mapeamento, para fazer planejamento urbano, planejamento agrícola, inclusive. E a gente ficou com essa empresa 2 anos e a partir daí eu tive uma carreira empreendedora nos mais diversos segmentos. Assim. Eu fui sócio de empresa de brinde, fui sócio de empresa de turismo, fui sócio de um produto que trabalhava com a indústria plástica, fui sócio de uma empresa de chatbot, mas alguns anos depois. E aí, coincidentemente, em 2013, eu acabei entrando em contato com uma editora de livros, porque na época eu estava trabalhando com brindes e a gente tinha um produto que tinha tudo a ver com o que eles faziam. Era uma editora, muito focada em educação financeira, e aí eu me lembro que eu falei: putz, eu conheci essa empresa uns anos atrás, também conheci num contexto absolutamente diferente, mas de repente posso oferecer para eles esse produto, porque é um brinde, era uma carteira de moedas, uma carteirinha plástica para você organizar e guardar as suas moedas. E eu falei: putz, eles trabalham com educação financeira, tem tudo a ver, né? De repente eles resolvem, sei lá, dar junto com os livros que eles vendem, ou dar de brinde de final de ano e tal. E aí fui para um papo com o presidente da editora, que era essa pessoa que eu tinha conhecido em outro contexto. E aí ele gostou do produto, tal, chegou até a encomendar alguns para dar para os professores que eles trabalhavam juntos e tal. E aí eu me lembro que eu estava insatisfeito com o que eu estava fazendo e eu perguntei na cara dura, assim, na cara de pau, se ele não tinha algo em que eu pudesse trabalhar na editora. E ele falou: vou pensar. E aí passou uns 2, 3 dias, ele me ligou dizendo que ele precisava de alguém que conseguisse olhar para toda essa metodologia de educação financeira que eles tinham criado e transformasse isso em produtos. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, mas eu falei: bom, vamos, né? Vamos encarar esse desafio. Como eu tinha feito coisas muito diferentes, assim, era mais uma coisa diferente para eu fazer.
E aí, acabei ficando nessa editora 2 anos. Foi aí que eu entrei realmente na indústria editorial, no mercado editorial. Eu entrei justamente para cuidar dessa parte de produtos, mas eu acabei assumindo toda a parte comercial, de marketing, logística, toda a operação da editora. Fiquei lá 2 anos, isso foi 2013, finalzinho de 2013 e 2014. Aí saí de lá aí foi o primeiro contato que eu tive com livros digitais, com e-books e um pouquinho, mas muito pouquinho com audiobooks. E aí gostei disso, eu sempre gostei de conteúdo, sempre gostei de tecnologia, então foi ali uma maneira que eu entendi de misturar as duas coisas. E aí fiquei nessa editora, saí dessa editora para montar uma editora para colocar para rodar, vamos dizer, para operacionalizar uma editora que se propunha a só publicar obras digitais, então a gente só publicava e-books e audiobooks. Fiquei lá também 2 anos, a gente fez muitas coisas legais. Depois saí de lá e cofundei com o Bruno, que era meu sócio, virou meu irmão de vida, o Bruno Mendes, o Coisa de Livreiro. O Bruno já tinha começado o Coisa de Livreiro, mas era muito no comecinho, então a gente co-criou junto toda a empresa e tudo, enfim. E aí fiquei por lá por mais 2 anos, e no Coisa de Livreiro surgiu a oportunidade de fazer um primeiro trabalho para a Storytel. Sobre o mercado brasileiro e tal, e a gente fez esse trabalho, e aí, quando a gente começou a desenvolver esse trabalho, eles me convidaram para assumir a operação da Storytel no Brasil, e cá estou. Isso foi em 2018. Então, nos últimos 4 anos, eu estou à frente da operação da Storytel no Brasil. Acho que é isso. Tentando resumir 36 anos em alguns minutos, acho que é isso. É isso. Adorei. Eu adorei porque eu percebi que você é uma pessoa movida a desafios, né? Sim, e a cara de pau, né? E a cara de pau. E a cara de pau. Isso, é a regra necessária para fazer qualquer coisa, seja cara de pau, né? Seja sem vergonha. Você precisa de estar ali e se mostrar para as pessoas, porque as pessoas precisam saber quem é você e pelo que você veio. Sim, absolutamente. Eu acho que muitas das posições profissionais que eu assumi, e eu falo isso sem vergonha nenhuma, eu não estava preparado para elas, academicamente ou tecnicamente. Ô André, e o que me levou, né, a te convidar aqui para o Live com o Autor foi a mudança, né, do valor da assinatura da Storytel, né? Uhum. Qual a proposta, André, para essa nova forma de assinatura, abaixar um pouco o preço? O que vocês estão buscando? Quando a gente começou a Storytel no Brasil em 2019, a gente lançou o aplicativo em setembro de 2019. A Storytel naquela época já estava presente em 12 países, hoje a gente está em 25 países. E quando a gente lançou com o preço de R$ 27,90, que a gente entendeu, baseado tanto em pesquisas nossas, em estudos de mercado, que era o preço adequado para o Brasil naquele momento. A gente já tinha plataformas de streaming, porque só dando um passo atrás, explicando rapidamente para quem nunca ouviu falar da Storytel. A Storytel é um aplicativo de audiobooks, de séries em áudio, de audiodramas, enfim, de histórias para ouvir. A gente também tem e-books, a gente também tem livros digitais, mas a maioria dos nossos conteúdos e a maioria do consumo dos nossos conteúdos é em áudio. Então, ele é um aplicativo que você paga um valor mensal, fixo, e você tem acesso a ouvir e a ler tudo que a gente tem no nosso catálogo em português e em inglês. Então, a gente é um aplicativo por streaming e de assinatura. E eu sempre faço essa diferenciação porque o streaming, na verdade, é a tecnologia, né? E a assinatura é o modelo de negócio que a gente tem. E quando a gente lançou no Brasil, 2 coisas foram muito importantes para a companhia decidir lançar o aplicativo no Brasil. Uma era o quanto as pessoas já estavam razoavelmente familiarizadas com as plataformas de streaming, porque isso é muito importante para que a gente possa entrar no mercado que as pessoas já estão consumindo conteúdo dessa maneira. A segunda coisa foi a penetração de smartphones e de internet, porque como a gente é um aplicativo, sem smartphone e sem internet,
é praticamente impossível, é impossível você ter acesso ao conteúdo da Storytel. E essas duas coisas já estavam razoavelmente estabelecidas no Brasil. No meio desse caminho, isso foi muito curioso, veio o podcast, porque o podcast, obviamente, já existia, mas ele não tinha força, nem o tamanho, nem a quantidade de conteúdo que ele tem hoje, há poucos anos atrás. Então, o podcast foi uma coisa que atropelou a nossa chegada aqui. Atropelou no sentido de que era algo que não era do tamanho que era quando a gente lançou. Mas existiam poucas empresas, poucos aplicativos de streaming no Brasil. Você tinha basicamente naquele momento um grande aplicativo de vídeo, que era a Netflix, e um grande aplicativo de música, que era o Spotify. E você já tinha outros players de audiobook trabalhando no Brasil. A Toca Livros foi a primeira, a YouBook já estava operando, a Kobo e o Google estavam começando a vender audiolivros, porque a Kobo e o Google vendem de maneira unitária, né? Então, naquele momento, o preço era adequado para aquele momento do mercado. Passado 2 anos, as coisas mudaram muito no mercado de streaming no Brasil. Então, hoje a gente tem mais de 35 empresas operando streaming no Brasil, se a gente considerar só as grandes e conhecidas. Então, assim, então em vídeo você tem muitas empresas, como você antes só tinha basicamente a Netflix, hoje você tem um monte de streaming de vídeo operando, Disney Plus, HBO, Pluto TV, Paramount, Stars, Apple TV, Prime Video, enfim, você tem um Globoplay, que tem crescido pra caramba. Então você tem um monte de vídeos, você tem muitos mais players de música que você não tinha naquela época. Então o mercado ficou muito maior em termos de oferta de conteúdo, e, ao mesmo tempo, o tempo das pessoas não mudou. Todo mundo continua tendo o mesmo tempo. Então, apesar da gente ser uma plataforma de áudio, no fim das contas, a gente está disputando a atenção com todo mundo. Com o videogame, com o livro físico, com o vídeo, com a música, com a internet de uma maneira geral, com as redes sociais. Então, passados 2 anos, a gente entendeu, e também muito olhando para o momento do país, que não é uma opinião da Storytel, é um dado público, a inflação está lá em cima, o poder de compra está lá embaixo, muita gente super apertada, muita gente sequer com emprego, toda a questão da pandemia, toda a questão econômica e toda a crise política, a gente entende que a nossa missão é enriquecer o dia a dia das pessoas com histórias. Então, tudo que a gente não quer é que o preço seja uma barreira para que as pessoas não possam assinar a Storytel. Então, essa estratégia de preço, primeiro, ela não é uma oferta por tempo limitado, ela é realmente o preço, a gente realmente mudou e diminuiu em quase 50% a assinatura da Storytel, oferecendo absolutamente a mesma coisa, ou seja, você continua tendo acesso ilimitado a todo o catálogo, em inglês, em português, para ouvir, para ler, sem nenhuma limitação. E a gente entende que, neste momento, é o preço adequado para o Brasil, levando em consideração todos esses aspectos que eu te falei. Então, o que a gente quer é chegar em ainda mais gente, e a gente entende que, neste momento, essa mudança de preço é um fator bem importante para fazer com que as pessoas não se limitem a consumir porque está fora do poder de compra delas. Eu achei uma ação assim muito importante, porque vocês estão dando a oportunidade, né, para muitas pessoas, né, diversas pessoas, né, estarem aproveitando e absorvendo mais conhecimento, né, através do audiolivro, através do podcast também, através de tudo que tem para oferecer, né, o áudio. E com qualidade, né? Algo com extrema qualidade, com cuidado, né? E eu vejo isso só como um ganho, né? Para o brasileiro em si, que a Storytel está dando, né? Que bom, a gente vê assim também. E vocês acabaram de lançar agora um audiodrama, né? Um audiodrama que também está crescendo muito, o audiodrama. E como é trabalhar o audiodrama diferente do audiobook? Bom, você que trabalha em rádio, lembra ou conhece ou já ouviu uma radionovela. Sim, sim, sim. Quem
nem todo mundo se lembra da radionovela, mas a radionovela nada mais é do que a precursora da telenovela, né? O que a gente cresceu, pelo menos quem é da minha geração, eu nasci em 85, eu cresci com a novela, mas a gente se esquece que a novela nada mais é do que uma radionovela para assistir. Então, as radionovelas, o audiodrama é uma radionovela em essência. Ele é uma história em áudio, que diferente do audiobook, porque o audiobook, na maioria dos casos, ele é uma história contada para você por uma única voz. Dependendo do conteúdo, ela pode ter um pouco mais de interpretação, ela pode ter vozes diferentes para personagens diferentes. Então, por exemplo, a gente produziu todos os 7 livros de Harry Potter no Brasil em áudio. Todos eles, os 7 livros, que são mais ou menos 200 e poucas horas de conteúdo, não vou me lembrar de cabeça agora, todos os 7 livros foram narrados por uma única voz, que é o Ícaro Silva. Mas o Ícaro fez vozes diferentes para cada um dos mais de 300 personagens. E ele é um audiobook, ou seja, ele tem uma interpretação diferente, com vozes diferentes para personagens diferentes, mas ele é narrado por uma única voz. Ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, livros mais técnicos ou livros, por exemplo, de negócio, de desenvolvimento pessoal, onde ele é uma leitura que não tem essa variação tanto de timbre, de tom, de uso da voz, porque é alguém te contando sobre uma teoria, sobre uma ideia de negócio, ou enfim, te contando uma história. Isso é um audiobook. Quando a gente fala do audiodrama, você tem uma produção que normalmente envolve várias vozes, e além dessas várias vozes, você tem outras 2 coisas. Você tem efeitos sonoros, que muita gente chama de sound design, ou seja, você tem barulho de porta fechando e abrindo, barulho de chuveiro, barulho de alguém fumando, barulhos, efeitos sonoros de uma maneira geral, e você tem trilha. Então você tem música durante a contação dessa história. Ele é um conteúdo muito mais difícil de ser produzido, não só difícil, ele é mais complexo, porque justamente você envolve mais atores, você tem mais processo de pós-produção, depois que você grava, você tem toda essa colocação dos efeitos sonoros, a colocação da trilha. Em muitos casos, a trilha é composta para essa história, então você tem todo esse processo musical, então ele é um conteúdo mais complexo de ser feito. E aí, consequentemente, também ele é um conteúdo mais caro de ser feito. A gente já fez alguns audiodramas desde que a gente lançou a Storytel no Brasil. Esse último a que você se refere chama-se Judas, é um audiodrama da Rai Tavares, que é uma autora bem conhecida, principalmente do público juvenil. Então, ele é uma história onde uma menina é assassinada, e aí a história é justamente descobrir quem dos amigos próximos dela foi o assassino, foi o Judas, foi o traidor que foi lá e assassinou ela. Então você tem, para cada um desses amigos, você tem um ator diferente, ou uma atriz diferente, você tem vozes de narradores para o delegado que está investigando, para os pais da menina que morreu. Então é um elenco bem grande. E a gente tem outros audiodramas, por exemplo, a gente tem uma coleção de 3 conteúdos que foram criados originalmente como peças de teatro, e são do Ednei Silvestre, e ele tinha criado isso para ser interpretado, para ser encenado como peças de teatro, e a gente transformou isso no audiodrama, também é bem legal. Então, eu particularmente, como ouvinte, gosto muito dos audiodramas. Eles exigem um pouco, para mim, eles exigem um pouco mais de atenção, então é o tipo de conteúdo que eu tenho que estar um pouco mais concentrado para ouvir, porque justamente você tem um monte de voz, você tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu gosto muito, eu acho muito, muito rico, muito legal. Mas ele ainda é menos comum do que o audiobook, principalmente por essas 2 questões, pela complexidade da produção e pelo preço mesmo. Ele é uma produção bem mais cara de ser feita do que um audiobook. Dando uma pausa rapidinha para te dar um recado. O meu livro, Folhas em Branco,
está na Amazon. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, adquire lá na Amazon a versão e-book. E em breve o livro sai em versão física. Em breve entra na pré-venda. Então, se você ainda não adquiriu o e-book, logo, logo você pode adquirir o físico se você preferir. Mas se você quiser conhecer um pouco da minha literatura, é só você ir lá na Amazon e adquirir já o e-book. Em breve, eu solto para você a pré-venda do livro físico. Em breve, aguarde. Agora a gente volta para o episódio. Mas você acredita que com o tempo, né, que a aceitação do áudio, ela tá boa, ela tá cada vez mais crescente, né, até por causa do próprio Spotify está fazendo também o seu audiodrama. Você acredita que nos próximos anos a quantidade ainda vai ser maior? Igual, vamos dizer, por ano vocês vão conseguir lançar 2, 3, um exemplo? Olha, eu acho que é muito curioso isso, porque vou fazer uma comparação aqui com uma outra questão do áudio. Quando a gente começou a Storytel no Brasil, há 3 anos atrás, 2 anos e pouquinho, todo mundo com o qual a gente conversava sobre audiobooks dizia: audiobook é muito conteúdo de não ficção, né? Muito conteúdo de negócios, de autoajuda, de desenvolvimento pessoal e tal. E é curioso, porque não é que o audiobook tem essa característica, é que a maioria dos conteúdos que foram publicados até então eram de não ficção, eram de conteúdos voltados a negócio e desenvolvimento pessoal. A gente na Storytel tem investido muito em ficção. Então, tô te fazendo esse paralelo para te dizer que, por exemplo, a gente não imaginava que a gente teria tantos ouvintes de ficção há 2 anos atrás, quando a gente começou, nem que a gente teria tanto conteúdo para ser produzido. A gente soltou esse número no ano passado, de janeiro a setembro do ano passado, a gente teve mais de 700 mil horas de consumo de conteúdo só de fantasia, ou seja, só esses conteúdos de ficção voltados a temas de fantasia, né? Ficção científica, distopias, conteúdos de ficção. Então, para o audiodrama, eu acho que isso vai depender muito também do quanto as pessoas demandarem esse tipo de conteúdo e o quanto o público para esse tipo de conteúdo cresceu ou não. Claro que isso acaba virando um pouco a história do ovo e da galinha, porque se não existe muito conteúdo, obviamente as pessoas não vão consumir muito esse conteúdo. Mas eu acho que eu acho pouco provável imaginar que em algum momento essas grandes produções de audiodrama vão ser numericamente maiores do que os audiobooks, porque justamente por essa complexidade e pela questão do custo da produção. Eu acho que o audiobook em volume tende a continuar sendo maior do que os audiodramas, mas com certeza os audiodramas vão crescer do mesmo jeito, como você mencionou, do mesmo jeito que a gente está produzindo o Spotify tem feito também, e o próprio e-book tem feito, a Toca Livros tem feito, a Aurelo, que é uma outra plataforma, também está fazendo audiodramas. Então, com certeza você tem muito mais audiodramas hoje do que você tinha 2 anos atrás. E ainda, quem continua mandando no audiobook é o livro de autodesenvolvimento, em geral? No nosso caso, da Storytel, não sei, não posso responder pelas outras plataformas, mas no nosso caso, as categorias mais consumidas são ficção, principalmente fantasia e ficção científica, e romance. Essas são então a Storytel, a gente se estabeleceu muito nos últimos 2 anos como uma plataforma de ficção. Sobre as outras plataformas eu não tenho esses números, enfim, porque não estou lá dentro, mas no nosso caso, absolutamente ficção. A gente tem tido muito consumo de ficção. E o foco é necessário, né? E traz a identificação até para o público, né? Eu sei que aqui eu vou encontrar ficção, igual eu mesmo, eu assinei o Storytel, e eu vi essa bagagem de ficção e fiquei muito feliz, porque eu sou um ficcionista, né? Então, eu vejo assim que há até um espaço para os autores, né? É uma nova forma de se contar história para autores, né? Autores que são roteiristas, né? Autores que querem produzir o seu audiobook, né? Então tem ali, vamos falar, temos uma casa que tem essa prioridade. Isso é importante. E eu acho que isso é natural no sentido de que
Por exemplo, se você pegar o exemplo das plataformas de vídeo, você acaba tendo, quando você assina elas, você sabe mais ou menos a personalidade de cada uma delas. Você sabe que tipo de conteúdo você vai encontrar com mais destaque e com mais oferta dentro de cada uma delas. A gente na Storytel, obviamente, é uma plataforma generalista. E o que significa que a gente se preocupa em publicar conteúdos dos mais diversos, porque a gente entende que, como toda plataforma de streaming, a hora que você, Raik, assinar, você vai ter a sua Storytel, eu, André, vou ter a minha Storytel, cada um vai ter ali o seu universo de conteúdos que vai consumir. Então, a gente, obviamente, a gente não é uma plataforma de fantasia, a gente é uma plataforma de áudio que publica os conteúdos dos mais diversos. Do mesmo jeito que a gente tem fantasia, a gente tem conteúdos, a gente tem, por exemplo, uma série de meditação original que a gente criou com a Monja Coen, a gente tem conteúdos de espiritualidade, a gente tem conteúdo infantil, a gente tem biografia, a gente tem uma série de conteúdos, mas o nosso carro-chefe tem sido muito a ficção. Então, isso é muito, muito interessante, porque é uma tendência que a gente não via no áudio. A gente viu o áudio como um formato para o audiobook, principalmente, muito de conteúdos de não ficção. Ótimo. Ô, André, eu queria te agradecer, tá, pela oportunidade de falar com você e entender um pouco mais da Storytel e também sobre você. E para a gente encerrar, eu queria que você indicasse um livro, um filme, uma série e um audiolivro, talvez. Bom, vamos lá, vou começar pelo livro. Eu estou lendo um livro muito interessante chamado Seis Balas num Buraco Só. É um livro que fala muito sobre a crise da masculinidade. Eu acho que nós, como homens, precisamos muito parar para pensar. Então, é um livro muito, muito interessante. É bem fácil de achar, porque com esse título não tem dois. Chama Seis Balas num Buraco Só. É bem legal. Filme, eu assisti recentemente esse filme que está todo mundo falando do Netflix, do Não Olhe para Cima, que é com Leonardo DiCaprio, que fala muito sobre essa questão da fake news, do negacionismo. Eu acho que apesar de ser uma sátira bem escrachada, assim, eu acho que é um conteúdo bem importante para o momento que a gente vive, não só no Brasil, mas, enfim, de uma maneira global. Toda essa questão gigante que a gente tem com negacionismo, com fake news e todas essas coisas. Audiobook, eu recomendo muito o Rainhas da Noite, que é um conteúdo original da Storytel. A gente lançou ele no final do ano passado. Ele é um conteúdo muito interessante. Ele foi escrito e criado pelo Chico Felitti, que é um jornalista bem conhecido, que já fez outros conteúdos para a gente. Ele fez a biografia da Elke, por exemplo. E o Rainhas da Noite é uma história de 3 mulheres que viveram na São Paulo da década de 60 e 70, no centro ali de São Paulo, envoltas em uma situação de muita violência, prostituição, drogas, e elas estavam ali rodeadas por aquilo, eram 3 mulheres trans, e conta a história que, no fundo, é uma história de 3 mulheres tentando se inserir na sociedade, ter o espaço delas, e o Chico fez um trabalho incrível, que é uma história real, não é uma história de ficção, é uma história real, e ele fez toda a pesquisa em cima da vida delas, então é muito legal. É uma série original da Storytel, foi narrada pela Renata Carvalho, que é uma atriz e uma dramaturga trans, então é muito, muito, muito interessante, uma história muito legal, que tinha sido quase que apagada ou esquecida ao longo da história, e a gente fez questão de contar essa história, porque a gente entende que é uma história que precisava e merecia ser contada. E série, eu tenho que dizer que eu estou reassistindo Narcos, com o Wagner Moura interpretando Pablo Escobar. Eu tinha visto essa série logo que lançou, assim, mas aí eu vi uma entrevista do Wagner Moura agora no final do ano, que foi a entrevista que ele fez para o podcast do Mano Brown, para o Mano a Mano, e aí eu e minha mulher, a gente ficou com vontade de assistir de novo e a gente está reassistindo. E aí eu percebi que eu já não lembrava de quase nada da série, então a gente está reassistindo e praticamente maratonando ela.
Me diz uma coisa, você adorou esse terceiro episódio, não adorou? Então se prepara, porque você vai ouvir o nosso quarto episódio na próxima semana. Tem essa coisa do relacionamento, cara. Não tem a menor dúvida que conhecer pessoas certas, que cair nas graças de certas pessoas ajuda, sabe? Network, né? Fazer o network. Ajuda. Eu já vi uma editora, eu fiz um curso uma vez sobre o escritor no mercado editorial, assim, e uma editora falou pra turma toda, né? Como é que é essa loucura do ego do escritor, cara, pra você? O escritor, ele tem um ego de achar que é Deus, sabe? Cara, a gente fica achando que é importante, sabe? A gente é especial. A gente é especial, inteligente, gênio, né? Terça-feira, às 15 horas, no seu agregador de podcast. Live com o Autor, terceira temporada.